Uma pesquisa feita alguns anos atrás nos Estados Unidos apontou que a maioria das crianças que estavam crescendo em igrejas evangélicas, elas iriam abandonar a igreja ainda na juventude. Crianças que passaram a maior parte da sua infância e até o início da adolescência, servindo de maneira bem ativa na igreja, mas quando chegam na juventude, abandonam qualquer compromisso com o Senhor e eles vão para o mundo. Isso parece não ser apenas uma fase, porque isso também se perpetua para a vida adulta. Crianças que cresceram em lares evangélicos, em igrejas evangélicas, estão abandonando a fé, negando a fé. A maioria dos jovens que se dizem ateus nem vem de lares ateus. Eles vêm de lares e igrejas evangélicas como as nossas. Eu não tenho muito tempo de ministério, mas já uma década servindo ao Senhor. Eu tenho visto com os meus próprios olhos crianças que cresceram na igreja, hoje quase nenhuma delas permanece. E a pergunta que não quer calar é: por que essas crianças não permanecem? Talvez devêssemos perguntar qual a porcentagem das crianças da nossa igreja e do nosso entorno estarão servindo a Deus ativamente daqui a 10 ou 20 anos. Sabemos que não está em nosso poder causar o milagre do novo nascimento. Seria um erro também achar que todos estão igualmente preparados para receberem o Evangelho e serem salvos. No entanto, precisamos definir qual é o nosso papel e qual é a nossa tarefa. E a nossa tarefa consiste em preparar um ambiente favorável para que essas crianças escutem do Evangelho, e isso na mais tenra idade. Segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra poder no original é dínamos ou dunamis, de onde vem nossa palavra tão conhecida como dinamite. Isto é, o Evangelho não é qualquer poder. Você não está lidando com qualquer poder. Você está lidando com o poder explosivo de Deus, onde ele chega, ele ocasiona mudança. Mas não tem sido difícil notar que o Evangelho tem saído dos nossos púlpitos, o Evangelho tem saído dos nossos lares, o Evangelho tem saído dos nossos lábios. Nós então arrastamos essas crianças para a igreja, sentamos elas nesses bancos, damos a elas uma indumentária cristã, ou seja, uma vestimenta, proporcionamos um vocabulário e uma cultura. Isso é o máximo que eu e você podemos fazer, porque a fé vem pelo e o ouvir dá. Mas como ouvirão se não há? Não tem sido poucos os pais que perdem seus filhos porque não são intencionais em apresentar a mensagem do Evangelho. Viajando o Brasil, norte a sul, leste a oeste, ficou muito claro para mim. Um dos motivos porque os pais têm perdido seus filhos porque não são intencionais em apresentar a mensagem desse poderoso Evangelho. Abra sua Bíblia para Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Eu quero que alguém rapidinho fique em pé para nós ler essa porção. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Se alguém puder ficar em pé e ler para nós, por favor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 4 a 9, na verdade. 6, 4 a 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Jesus ele repete essa porção no Novo Testamento, é que ele nos diz qual é o maior e melhor mandamento. Qual é o maior e melhor mandamento? Amar a Deus só um pouquinho. É isso que o texto está falando? Diz o que então? Todo coração, alma e entendimento. Aqui não é dicotomia nem tricotomia, aqui é a completude do ser. Não é nada para mim nem para você, é tudo para o Senhor. Daí você percebe que quase nenhuma transição ele passa do primeiro mandamento e começa a falar de quem? Da família. E diz como é que esse ensino deveria ser ensinado. Deveria ser ensinado o quê? Dentro e fora de casa. Quando estamos descansando e trabalhando. Quando começa e termina o dia. O que significa isso? Significa que Deus queria ser tão proeminente quanto a sua mão, tão visível como algo que é colocado diante dos
dos portões das suas portas, dos umbrais. Ele queria que seu filho vivesse num lar onde amar a Deus é a prioridade mais óbvia, mais sensata, mais prazerosa a ser feita. Ele queria que todas as vezes que seu filho saísse de casa, ele soubesse que ele deixou em casa ou deixou para trás um lar que ama a Deus. Porque o que é que você acha que as crianças vão ter a tendência de reproduzir no futuro se elas crescerem no lar onde amar a Deus é a prioridade suprema? Certamente eles vão reproduzir o que eles viram em seus lares. Os judeus levaram isso tão literalmente a sério que eles começaram a pendurar nos filactérios das roupas, ter nas caixinhas de mezuzá, mas o que Deus queria era que os corações fossem saturados do conhecimento dele. Eu concordo com David DeBrey quando ele acusa a igreja moderna da seguinte questão: nossos adultos não têm produzido, nossos lares não têm produzido adultos cristãos. E por que isso? Porque são lares essencialmente secular. Por secular não quer dizer que nega a Deus ativamente. Vão à igreja, fazem o seu ritual religioso, as crianças voltam para casa e elas sabem qual é o lar verdadeiro delas. Que ali na igreja é só um teatro. A vida real, a vida comum, dia a dia, o deitar, o levantar, Deus não tem peso nenhum na sua vida. Deus não pressiona sobre ninguém como uma realidade que se sente, Ele é tão leve quanto há em nossos ombros. O secularismo diz que se Deus existe, Ele existe para fazer crentes felizes, mas sabe qual é o dia? No domingo, porque durante a semana Ele é colocado na periferia da nossa vida. Com essa definição do secularismo, muitos lares são seculares na prática. Vão à igreja, fazem o seu ritual religioso, as crianças voltam para casa e ali sim é o mundo verdadeiro delas. O problema de crianças criadas em lares assim é que elas eventualmente se convertem, eventualmente tomam decisão para Cristo. Elas são inteligentes, elas chegam à conclusão, fazem o seguinte matemática: se Deus não tem peso em 95% da minha vida, eu vou ser consistente nos últimos 5% que me resta. Eu vou para o mundo e viver a vida como eu bem quero. Por quê? Porque Deus não tem peso nenhum na sua vida. Eles vivem o que Tiago chama de impiedade. Eis que amanhã faremos isto ou aquilo. Um filho seu decide fazer um curso na faculdade, mas já perguntou a Deus se é a vontade do Senhor? Muitos estão vivendo uma vida impiedosa, uma vida que falta temor do Senhor. Vive uma vida como se Deus não existisse. Vamos para a igreja, fazemos o ritual religioso, mas é igualzinho o povo de Israel, aquele povo que me honra com os... Mas o coração está o quê? Distante de mim. Essa ordem aqui: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Foi dada a quem? Quem está falando nesse texto? A primeira pergunta. Quem está falando aqui? A pessoa humana. Quem está falando? É Deus por intermédio de quem? De quem? Pode falar alto. Escutei baixinho. Moisés, isso. A quem? Quem? Pode falar alto. Aqueles que haviam saído do Egito? Na verdade, não. Aqueles que haviam saído do Egito, Deus fez questão de matar um por um, fazendo eles rodar em ciclo no deserto por causa do quê? Da incredulidade. Restando apenas dois. Quem? Josué e... Então, aquela geração todinha, Deus fez questão de matar um por um. Agora, os filhos deles vão entrar na terra prometida. Aquela geração, só Josué e Caleb vão entrar, nem Moisés vai entrar. Agora, Moisés tem uma incumbência. Moisés, antes dessa geração entrar, essa segunda geração, porque a primeira já foi, você precisa lembrar o que eles não podem esquecer. Esse texto mostra uma ordem progressiva. Primeiro, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único, não existe outro. Depois o que? Você? Ame o Senhor. E depois, ensine a próxima geração. Tem uma ordem aqui. Primeiro, escuta, existe um único Deus. Segundo, ame. E terceiro, ensine a próxima geração. A pergunta é: o povo obedeceu essa ordem? Essa ordem aqui, ela não poderia de maneira alguma ser esquecida. O povo iria entrar na terra prometida, tem algo que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. E é o que esse texto vai falar. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame e ensine. Será que o povo obedeceu essa ordem? Moisés morre, agora quem vai assumir é Josué. Vamos para o finalzinho do capítulo de Josué, rapidinho. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, 14 a 17. Diz o quê? Rapidinho, se alguém puder ler aí para nós. Josué capítulo 24, versos do 14 ao 17.
puder ficar em pé e ler para nós, a gente não pode perder muito tempo, porque eu não tenho muito tempo. Josué capítulo 24, versos do 14 a 17, diz o quê? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós, a nossos pais, do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Pronto, muito obrigada. Então, olha só, Josué no finalzinho da vida dele, personalidade aqui direta ao ponto, ele não é muito de arrodear. Vocês deveriam ter deixado os deuses depois do Eufrates, ou seja, aquela ordem de ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Já caiu por terra, porque o povo trouxe os deuses que deveriam ter ficado depois do rio, trouxeram com eles. Aí ele fala logo em seguida: vocês devem escolher a quem devem servir. Se esses deuses ou o Senhor, ou seja, já estava uma briga de amores no coração, o serviço já não estava acontecendo. Ele disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor, e vocês? Aí o povo, o maior povo cínico, né? Fosse um nordestino, diria assim: oxe, que conversa é essa? É claro que a gente vai servir o Senhor. Começou então a descrever as obras que o Senhor havia feito. Aí você pensa: então esse povo vai permanecer fiel. No mesmo capítulo, versículo 31, diz que o povo permaneceu fiel. Pode observar aí na sua Bíblia. Versículo 31 diz que o povo permaneceu fiel enquanto quem estava vivo? Josué e os anciãos. E depois, ordem cronológica: Deuteronômio, Josué, Juízes 2:10. Quero que todos leiamos juntos. Juízes 2:10 diz o quê? Juízes 2:10 diz o quê? Ele vai projetar aqui no telão também, eu acho. Juízes 2:10 diz o quê? Foi também congregada a seus pais toda aquela... Pode ler. Toda aquela geração. Vamos seguir aqui a leitura que ele projetou aqui na terra. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração. Que o quê? Que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Como é a história? Então a ordem dada pelo Senhor por intermédio de Moisés, revisada por Josué, caiu por terra onde? Em Juízes. Aqui é a ordem cronológica. E o livro de Juízes nos mostra o que acontece quando abandonamos o Senhor. Caímos no laço do pecado, somos escravizados e acabamos em grande sofrimento. O povo que conhecia a Deus cometeu pecados que nem os povos vizinhos. Vocês sabem como é que termina o livro de Juízes? Termina com a concubina esquartejada e partes dela enviadas para cada tribo de Israel. Esse era o povo que conhecia a Deus. Você pensa que com você vai ser diferente? Coloca aí no nosso tema. Uma geração precisa ser pastoreada. O povo de Israel tinha uma incumbência. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame e ensine a próxima. Mas uma geração se levantou que o quê? Que não, nem tampouco ouviu falar das suas. Você acha que com você vai ser diferente? Tem muita gente vindo na igreja. Eu sou filho de crente, neto de crente. E o que eu tenho a ver com isso? O que isso muda na sua vida e na vida da próxima geração? Não é só vir à igreja. O povo de Israel continuava tendo as festas solenes. Como é que esse povo não ouviu falar, nem sabia quem era o Senhor? Tinham as festas solenes, mas era aquele povo que com os lábios
honravam, mas estava o quê? Tem muita gente que está honrando com os lábios, mas o coração está o quê? Mundanismo, irmão, não está lá fora, não. Mundanismo está no nosso coração. Começa a briga de amores. Quando eu começo a duvidar que existe um único Deus, eu não amo e, claro, eu não vou conseguir anunciar o conhecimento da próxima geração. É fato. A questão não é ensinar a próxima geração. Primeiro é entender que Ele é o único Senhor e amar. E o resto Ele vai encaminhando a nossa vida. Mas não é simplesmente pastorear uma geração se nem você, se nem o seu coração está sendo pastoreado pelo Senhor. Então aqui temos um exemplo então negativo. Israel para nós foi um exemplo o quê? Negativo. Mas negativo a gente já tem de sobra. Eu quero ir para o exemplo positivo. Vamos para o Novo Testamento rapidinho, ter um vislumbre de graça, porque o Senhor nunca perde o fio da meada. Ele é aquele tapeceiro que sabe o fim desde o começo, trança voltas, né? Ali como o cantor Estênio Massos canta, ele nunca perde o fio. O Senhor tem um propósito de ser glorificado no mundo, é por meio da família. Israel como nação fracassou, mas o plano de Deus nunca fracassa. Quero ver agora um vislumbre de graça. Eu quero que você abra a sua Bíblia para 2 Timóteo 1, 4 e 5. E eu quero mais uma vez que você, rapidinho comigo, me ajude aí na leitura. 2 Timóteo 1, 4 e 5. Eu quero que já vá lá para os pontos. Então eu quero falar sobre 3 elementos indispensáveis para pastorear uma geração em perigo. Primeiro elemento eu vou já falar conforme esse texto. Alguém fica em pé ali para nós? 2 Timóteo 1, 4 e 5. Vocês, porém, sejam moderados. 2 Timóteo 1, 4 e 5. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, olha só. Paulo lembra de Timóteo da seguinte forma. Lembra de quê? Que evidenciava o quê? Uma fé, mas que primeiramente habitou em quem? Na avó. Uma geração, a avó. Aí agora, quem mais habitou? É o quê? Mais uma geração. E Timóteo é o quê? Estou certo de que também em quantas gerações? O povo de Israel de uma geração para outra perdeu-se o que? O conhecimento mais importante. Aqui temos um vislumbre de graça. Que 3 gerações foram alcançadas, mas não era pela religião judaica. A religião judaica existe até hoje. Ou seja, está perpetuando de geração em geração. Mas 3 elementos indispensáveis para apaixonar uma geração em perigo. Primeiro elemento, irmãos, é esse texto. Coloca lá, é fé. Mas não é qualquer fé. Se você quer pastorear uma geração em perigo, primeiro elemento é fé. Não é qualquer fé. É a fé genuína. Paulo lembra de Timóteo da seguinte maneira? Que tinha o quê? Que evidenciava o que? A sua fé? Genuína. Mas que primeiramente habitou em quem? Na avó e na mãe. Estou certo de que também em ti. 3 gerações alcançadas com uma fé genuína. Se você não tiver nessa fé verdadeira, você pode até alcançar a próxima geração para a religiosidade. Mas o que eu estou falando é que é pastorear uma geração em perigo para encaminhar para o Senhor. E o primeiro elemento é fé, mas não é qualquer fé. É uma fé genuína. Não é a fé que os demônios têm. Os demônios têm fé, eles não somente creem como estremecem. Tem gente que não tem nem essa dimensão do santo, digamos assim. Mas eu estou falando da fé genuína, a fé que opera a salvação. A fé depositada na cruz de Cristo. Tem muito tipo de fé, né? Você pode ter muito tipo de fé. Tem gente que acredita que subir na romaria de escada ou de joelhos vai conseguir alguma graça. É uma fé muito grande. Mas eu estou falando da fé genuína, que Paulo está evidenciando que Timóteo tinha, mas que primeiramente habitou na avó e na mãe. Então, o primeiro elemento indispensável para pastorear uma geração em perigo é a fé. Agora eu quero falar do segundo elemento. O segundo elemento é foco. E eu vou tirar esse elemento do texto de 2 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, as quais tem convicção, sabendo de quem o aprendeu. Paulo falando mais uma vez para Timóteo. De quem foi que Timóteo aprendeu? Da mãe. Vó e mãe é o quê? Família. Então, foco na família. O plano de Deus, a ordem do Deuteronômio era para a família.
Igrejas fortes são feitas de famílias fortes. Quando a igreja está fraca é porque as famílias estão fracas. O plano de Deus sempre vai ser executado por meio da família. E é por isso que parte do meu ministério é fortalecer famílias, porque eu entendo que é ali onde Deus opera o plano dele. É por meio da família. Aqui temos uma família incompleta, mas ainda era família, vó e mãe. Dizem que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Como Timóteo era um grande homem, tinha 2 mulheres, né, por trás dele. Timóteo era um jovem piedoso. Então, o segundo foco é na família. Ainda dentro do foco, eu quero que você não perca nesse texto aqui o foco nas Sagradas Escrituras que podem conduzir à salvação. Olha só. Quanto a você, porém, permanece, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, as quais tem convicção, sabendo de quem o aprendeu, porque desde criança conhece as sagradas letras que são capazes para o quê? Torná-lo o quê? Para salvar, mediante a fé em Cristo. Essas mulheres conheciam as sagradas letras, mas elas não perderam o foco no Evangelho. Os judeus conhecem a Bíblia? Conhecem a Torá? Conhecem bastante. Muitos deles são salvos. Elas não perderam o foco no Evangelho. Muitos estão vindo para a igreja, contam histórias bíblicas, começam a falar de Davi, o menino já sabe, Davi vai ter Golias, matou Golias, tia. Isso é Evangelho? Isso é salvação? Não. As histórias existem para nos ensinar algo, mas você não pode perder o foco do Evangelho. Essas mulheres não perderam o foco no Evangelho, por isso que ganharam Timóteo. Lóide ganhou Eunice e Lóide e Eunice ganharam quem? Timóteo. Juntaram forças para ganhar esse menino. 3 elementos indispensáveis para pastorear uma geração empírica. O primeiro elemento é o quê? Fé. Mas não é qualquer fé. Fé genuína. Segundo elemento é o quê? Foco o quê? Na família. Foco também não é Evangelho. E nesse mesmo texto diz que desde pequenininho, diz que menino de colo, ele sabia. Ou seja, não é de grande que se aprende a temer a Deus, não. É sabe quando? É de pequenininho. Na primeira infância, que é o foco do meu trabalho, meu ministério, é sim na primeira infância. Muitos pais pensam que perderam seus filhos na adolescência. Na adolescência foi ser revelado. Para que Timóteo fosse um jovem piedoso, começou, pequenininho. Não é quando ficar grande que eu vou ensinar ele, não, é de pequenininho. Se não consegue ganhá-lo aqui, você perdeu lá. Os 5 primeiros anos de vida da sua criança vão definir se ela vai ser uma criança salva ou não. Até 5 anos, 85% de chance da conversão acontece. Depois dos 5 anos, a setinha que foi subindo vai começar então a declinar. Restando 15% de chance para a sua criança. Por isso que o inimigo não quer que você tenha um trabalho sério com crianças. Nem em casa, nem na igreja. Mas a igreja é apenas um auxílio. É em casa que se aprende a temer a Deus. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, onde é que é isso? É na igreja? Não dorme na igreja, não. É em casa que se aprende a temer a Deus. Infelizmente, o pastor Ricardo Mateus, que era como Josué, a personalidade forte, não tinha muita papa na língua. Uma irmã chegou para ele chorando e disse: pastor, eu criei meu filho na igreja. Hoje ele está no mundo. Irmã, o problema foi esse, criou na igreja, para ter criado em casa. Filho nunca foi para criar na igreja. Esse vai ser sempre um erro de muitos pais. Que o tempo com o Senhor se resume nesse recinto. Não é aqui. Não é aqui que se aprende a temer a Deus, é em casa. É no dia a dia, nas coisas mínimas, nas dificuldades, que a criança vai então ver Deus na sua vida. E esses pequenos olhinhos é impossível enganar, viu? Se eu chamar aqui seu filho de 3 anos e perguntar: meu filho, quem é seu pai e a sua mãe ama? Ele vai me dizer. É impossível enganar esses pequenos olhinhos. Tem muitos pais se enganando e achando que está enganando seu próprio filho. Então, foco, tem outros focos que eu poderia falar, mas meu tempo não dá. Terceiro e último elemento é fidelidade. Fidelidade a quem? Ao Senhor, que é visto pela fidelidade das Escrituras. Vós julgais, errais por não conhecer as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, e são elas que de mim testificam. É através da palavra que a gente sabe do Evangelho, é através da palavra que a gente conhece mais o Senhor Jesus Cristo. Não se perca, as Escrituras têm um único foco, é apresentar Jesus. Ela não é um manual de uma série de coisas de saúde, de outras coisas, de medicina, não é. Ela é a palavra de Deus que vai nos apontar para a salvação em Jesus Cristo. Ali vai surgir várias áreas do saber. Ali diz que Deus fez os animais em tal dia, as plantas. Você vai então começar a estudar. Tudo bem, existe outras ciências que a gente sabe que é revelação geral. Mas a especial tem um foco.
é apresentar quem? Jesus. Muita gente tem se perdido nesse foco. Conta muitas histórias, mas não apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O livro de Gênesis termina em Judá, é proposital, porque é de Judá que viria quem? O Messias. Era da linhagem dele, o filho de Jacó que viria o Messias, era Judá. Então a Bíblia tem um único foco. Então o povo de Israel, vamos lá para os últimos pontos dos slides, né? Então, 3 elementos indispensáveis para pastorear uma geração em perigo. Primeiro elemento é o quê? Fé genuína, né? Segundo elemento é o quê? Foco na família, foco também no Evangelho. Sagradas Escrituras, mas focando no Evangelho, foco também na primeira infância. E terceiro e último ponto é fidelidade às Escrituras, porque é nela que a gente julga ter a vida eterna, é através dela que, concernente às questões espirituais, ela vai nos orientar. Fé mais foco, mais fidelidade, vai resultado será o quê? Ele vai colocar aí frutos. Timóteo era um belo fruto? Timóteo era simplesmente padrão, pode jogar aí o texto. Era padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Só a pureza caiu um monte. Mas Timóteo era esse padrão por quê? Por causa do trabalho dessas mulheres. Então, fé mais foco, pode ir seguindo aí os slides. Fé mais foco, mais fidelidade vai redundar em quê? Em frutos. Coloca lá na sequência aí, vai ter uma soma aí. Eu gosto de ter o meu passador porque eu consigo controlar certinho, mas hoje eu não consegui trazer. Então, conclusão, vamos lá. Fé fé mais foco, mais fidelidade igual a frutos. O povo de Israel, o próximo slide, o povo de Israel não teve fé, muito menos foco, pior ainda fidelidade, por isso eles fracassaram. A escolha é sua. Você pode fazer como o povo de Israel e formar uma geração de incrédulos, pode fazer como o povo da nossa época e formar uma geração de seculares, de religiosos, ou fazer como Ló e Dionísio, formar uma geração de Timóteos, que é padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Vai vir aí uma sequência de slides. O que é fé? Fé é começar com Deus. Acho que você passou, né? Mas tá bom. Fé é começar com Deus, foco é continuar com Deus e fidelidade é terminar com Deus. Eu sempre faço essa oração aqui. Apenas uma vida que logo passará e apenas o que for feito para Cristo durará. Essa frase marcou a minha juventude. Nós não temos muito tempo, irmãos. Tem gente achando que tem a eternidade aqui em vida. Você não tem muito tempo. Apenas uma vida que logo passará. E apenas o que for feito para Cristo durará. Tem muita gente vivendo como se aqui fosse a eternidade. Não. Aqui você está sendo testado para ver quais os tesouros que você vai ver na eternidade. Essa frase marcou a minha juventude e me orientou. Sempre tive 2 medos que guiou a minha vida. O primeiro medo era de morrer sem Cristo. Foi ali até 17 anos de idade. Foi o medo que me guiou. Depois da minha conversão, teve um outro medo que tomou o meu coração e ainda toma. Se eu estou tendo uma vida útil ou inútil? E essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Eu quero mostrar um pouco para vocês de como Deus tem usado a minha vida para pastorear uma geração em perigo. Próximo slide aí. Eu sempre faço essa oração. Senhor, dai-me visão para ver. Acho que seria bom depois apagar essas luzes para poder ver melhor o slide. Mas dai-me visão para ver, fé para crer e disposição para fazer. Essa é uma oração que você poderia fazer também. É uma oração que eu faço continuamente. Senhor, concede-me visão, concede-me fé e concede-me disposição. Todos nós precisamos fazer essa oração. Uma geração precisa ser pastoreada. A pergunta é: o que você tem feito? Eu sou solteira e eu quero mostrar como Deus tinha usado a minha vida para pastorear uma geração que está em perigo. Ele vai colocar agora no próximo slide. Então não foi difícil notar, não precisou de muito tempo para, infelizmente, uma estatística triste mostrar que apenas 1% dos pais evangelizam e discipulam seus filhos. A maioria deles não chegam nem sequer no primeiro ponto de evangelizar. Fala de mandar missionário para não sei para onde. E você? Ou você é um missionário ou você é um impostor. Dos dois não, você escolhe. Missionário não é quem vai para o campo não, irmãos. É você é um missionário. Todos têm aqui um campo de atuação. Começando então pela sua família, que é a sua Jerusalém. Aí tem Judeia, Samaria, confins da terra, tem a sua vizinhança, tem os seus parentes. Ali é seu campo de atuação. Se alguém morrer ali sem conhecer a Cristo, de quem que você acha que Deus vai cobrar o sangue?
Só não coloco nas minhas costas, que eu já tenho muito sangue para prestar contas. É das suas costas. Você é um atalaia. O atalaia que é avisando, a pessoa não ouvindo, aí sim, ele vai morrer e o sangue recai sobre ele. Agora, se você não avisar, o Senhor vai cobrar de você. Então, pensando nisso, pensando nessa dívida que eu tenho com o Evangelho, que você também tem com o Evangelho, eu comecei então a enxergar uma janela de ministério que é quase esquecida pela obviedade. Que famílias estão ganhando a próxima geração. Irmãos, a nossa geração é a que menos ganha pessoas para Cristo. É a que menos perpetua. São igrejas, na maioria de idosos. Cadê os jovens? Cadê a próxima geração? Não se sabe. Já estão no mundo, porque muitos de nós perdemos a próxima geração. Então, pensando em ajudar os pais a pastorear uma geração que está em perigo, eu comecei então a produzir material. Eu quero que você coloque agora no próximo slide. Então, por enxergar essa necessidade e por amar essas crianças e essas famílias e enxergar que sim, alguns deles são sinceros quando dizem: eu não sei ganhar meu filho para Cristo. Eu não sei como pregar o Evangelho para ele, eu não sei como discipular e fazer isso em casa, sendo que é uma tarefa do pai e da mãe. Então eu escrevi esse livro intitulado Mudando as Atitudes com Davi Lins. É a única devocional no Brasil que tem propósito duplo: evangelizar e discipular. Não tem sido difícil notar que as devocionais falam como se a criança já nascesse crente. Não, ela não é uma crente. Ela é uma pessoa perdida nos seus delitos e pecados. Ela precisa ouvir desse Evangelho. E eu e você não sabemos quando é o dia da salvação, viu? Por isso precisa continuar pregando o Evangelho. A gente acha que se converteu. Será? Eu só sei da minha salvação. Não garanto nem pelo seu esposo, porque você não sabe da conversão de ninguém. Já ouviu falar de conversão de pastores, de missionários, de seminaristas? É mais comum do que o que você imagina. Então você não sabe quando é o dia da salvação. Esse material então vai ajudar você a pregar o Evangelho diariamente e a discipular, trabalhando atitudes de mudança bíblica. Então, eu quero que você passe aí o próximo slide. Muitos pais pensam que perderam seus filhos na adolescência, como eu falei anteriormente, mas perderam aqui na primeira infância. Até 5 anos vai definir se você vai ganhar a sua criança para Cristo, humanamente falando, se você fizer um bom trabalho. Na idade da inocência, que é entre 0 a 3 anos, a criança precisa ouvir do Evangelho de tal modo, intencional, tá? De tal modo que ela então, aos 3 anos, ela consiga esboçar os 5 pontos da salvação. Que 5 pontos da salvação são esses? São esses 5 pontos aqui, irmãos. Primeiro ponto: Deus me ama. As crianças que estão aqui, ó, Deus me ama, Deus ama cada criança. Eu pequei, por causa desse pecado você não pode se aproximar do Senhor. Eu pequei, mas Deus teve um plano maravilhoso para que eu e você não fôssemos castigados pelo nosso pecado. Que plano foi esse? Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Se você decidir... Crianças, ó, chama a atenção delas aí para eles olharem para cá. Eles não conseguiram ver ainda. Ó, deixa... Eu sempre gosto que eles fiquem aqui na frente, porque eles conseguem ver melhor. Ó, Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados. Se você decidir receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal, ele pode entrar no seu coração e tornar ele assim limpo. Eu quero a ajuda de uma irmã aqui, não sei se a irmã vai poder, mas ou uma outra pessoa para poder me ajudar aqui com essa ilustração. Então, olha só, Deus ele quer levar você para morar com ele lá no céu, mas tem algo que não pode entrar no céu. O que é? É o pecado. Eu vou mostrar um pouquinho desse pecado aqui para vocês. Ela vai segurar aqui para mim. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para você poder ficar aqui mais perto. Isso, obrigada. Então, olha só, crianças. Nosso coração é sujo, olha, cheio de pecado. Todos os dias, ó, a gente mente, né, desobedece. E o coração vai ficando como? Assim, ó, muito sujo. Todo dia eu tenho algum tipo de pecado. Lá vem outro ajudante ali, ó. Então, o nosso coração vai ficando assim, ó, muito sujo. Quer dar algum exemplo de pecado? Ó? Desobediência, mentir. O que mais é pecado? Alguém quer falar algum tipo de pecado? Dar o dedo, a língua, né? Chamar palavrão, coisas assim. Fazem com que o nosso coração fique assim, sujinho, ó. Desse jeito, ó. Mas quando você entende que o seu coração é sujo e impede você de entrar no céu, e você entende que o Senhor Jesus Cristo, ó, morreu nessa cruz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa cruz aqui, ó.
O Senhor Jesus Cristo veio para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Quando você entende que Jesus veio para morrer numa cruz e convida Ele para ser o seu Salvador, olha o que acontece. Quando você convida Ele para entrar e você diz, Senhor Jesus, eu entendi que o meu coração é sujo, cheio de pecado, e você convida Ele para entrar, olha o que acontece com o seu coração. Ó, fica limpinho, sem nenhum pecado. É isso que acontece na nossa vida quando você recebe Jesus Cristo como Salvador. Então, esse bendito evangelho, irmãos, precisa ser escutado por essas crianças diariamente. É esse evangelho que transforma vidas. Ele é puro, ele é simples, mas ele transforma vidas. Muito obrigada. Ele já transformou a vida de milhares de pessoas e eu espero que tenha transformado a sua e continuamente vai continuar transformando, porque nós continuamos no pecado. A diferença é que a condenação já não há para os que estão em Cristo, mas nós continuamos tendo uma vida transformada. Então esse evangelho precisa ser escutado pela criança, ó, nos primeiros anos de vida. Aos 3 anos ela precisa esboçar esse evangelho, é urgente, irmãos. Davi e Liz, eles existem, aquelas crianças que estão ali. Davi, com 2 anos, ele já esboçava os 5 pontos da salvação. Ele via o encontro da cerâmica que fazia uma cruz, ele diz, a cruz de Jesus, Jesus morreu pelos meus pecados. A criança precisa saber desse evangelho, mas muitas crianças não sabem. Nas igrejas por onde eu passo, eu digo assim, irmão, se eu chamar aqui sua criança e perguntar, quando foi a última vez que você ouviu do evangelho pelo seu pai e a sua mãe? Os pais arregaram o olho assim, tomara que não chame meu filho, com medo de que todos fiquem sabendo que ele não tem pregado o evangelho. Muitos pais trazem o menino para a igreja com a esperança que o pastor, a professora da EBD, irmãos, é tarefa sua pregar o evangelho para o seu filho. Se ele morrer sem conhecer a Cristo, quem vai ser a culpa? Não é da professora da EBD não, não é do pastor não, é sua. Você precisa pregar o evangelho. Se converter já não é tarefa nossa, mas é tarefa nossa pregar o evangelho. O Espírito Santo vai dar o entendimento. Geralmente, irmãos, quando criança escuta o evangelho com seriedade, dos 0 aos 3 anos, 4 a 5 anos, 85% de chance da conversão se dá nessa faixa etária de idade. Então, coloque na sua cabeça, 5 anos é a idade da fé. Crianças precisam ouvir o evangelho com urgência. Não é adulto que se converte. O adulto para se converter tem que se fazer como criança, o milagre é dobrado. Uma criança está pronta para ouvir, por isso que dos tais é o reino dos céus. Eles estão prontos para crer. É o terreno está fértil, irmão. Todos que conhecem a figura de um agricultor que sabendo que o terreno está fértil não faz nada, vai dormir. Na época da colheita, o que ele vai colher? Nada. Muitos pais, na época de maior potencial, estão dormindo no ponto. Por isso que eu comecei então a produzir material para ajudar a ouvir o evangelho bem cedo. Então pode passar os próximos slides aí, por favor. Pode passar os 3 slides seguidos. Mais um, mais outro, mais outro. Esse livro, irmãos, que é o de 500 páginas, esse maior, ele trabalha 48 atitudes. Essas 48 atitudes envolvem muito pecado, envolvem muita virtude para vocês substituir. Pode passar o próximo slide. Eu trabalho o método de Paulo, que é despojar e revestir. Mudança nenhuma é efetiva se há um despojamento, mas não um revestimento. O apóstolo Paulo diz o seguinte, aquele que furtava, não furte. Ele para por aí. Ele diz que antes trabalha, ou seja, há uma substituição. Deixa de roubar, passa a trabalhar. Se só deixa de roubar, mas não passa a trabalhar, logo vai voltar o quê? A roubar. Simples assim. Deixa a mentira e coloca em lugar. Pode falar. A verdade. Tira a antipatia e coloca em lugar. Sim? Tira o coração obstinado e coloca o quê? Coração flexível. Tira o coração briguento e coloca o... Tira o medo e coloca... Tira o egoísmo e coloca o... Aqui são só algumas, tem mais 36 atitudes, é um livro bem completo, para trabalhar pecado a pecado, virtude a virtude. Você pode escolher o bloco que você quiser. Não precisa começar de mentira, pode começar com o briguento versus manso. Só que trabalha o pecado primeiro e depois a virtude. E quando é que vai acontecer a mudança bíblica? Vai seguindo o livro, são 4 sessões, ele é bem detalhado, para você poder ir caminhando bem devagar. Se vai levar 1 mês, 2, 3 ou 1 ano, não importa. E eu estudo comportamento, eu entendo que algumas crianças vão ter mais a tendência de serem mais briguentas. Por quê? Porque tem mais energia. Então, a profecia, ele vai chegar em casa, se não cumprir essa profecia, pode vir falar comigo. Vai chegar em casa tendo batido em alguém. Por quê? Porque ele tem muita energia. Então, tem outros que não têm muita energia, são o quê? Os que apanham. Eu sou desse grupo, os que apanham, chegam em casa apanhado. Não tem energia para poder bater, entendeu? E confrontar, mas outros não vão chegar em casa apanhado não, de jeito nenhum. Eles têm mais energia, não tem problema nenhum, foi Deus que deu mais energia. Você vai ensinar ele a controlar para usar na hora certa. Às vezes para defender um amiguinho
que precisa de proteção. Então, Deus ele não erra em nada. Eu estudo comportamento, eu entendo que Deus realmente nos deu uma maneira de funcionar. É por isso que a tartaruguinha é mais lenta e o leão é feroz. Deus também fez modos de funcionar. Se você não entende isso, quem que tem mais de um filho? Levante a mão. São iguais os filhos? Pois é. Por que é que eles não são iguais? E já vem de fábrica, né? Você pode influenciar como for, mas o menino vem de fábrica, é projetinho de fábrica. Pois é esse projeto de fábrica que eu estudo para ajudar você a ser mais intencional na hora de educar. Tem coisas, irmãos, que não precisa ser mudada. Imagine mudar a direção das ondas. Tenta lá. Vai passar 100 anos e não vai conseguir mudar a direção das ondas, porque Deus já deu uma maneira de funcionar. Agora você pode surfar na onda que vai ser melhor para você. Então, nesse sentido, quando se trata de personalidade, você deve sim ajudar a modular, mas não mudar a natureza, porque o Senhor tem um propósito. Deus deu mais energia a alguns com um propósito. Esse mundo é formado de uma maneira que Deus projetou, alguns com mais energia, e alguns, esses que têm mais energia, nasceram para ser duas coisas, ou herói ou vilão, depende de quem é o coração dele primeiro. Por exemplo, o Nicolas Ferreira e o Alexandre de Moraes tinham a mesma personalidade. Agora um usa a energia para pecar, ou serão grandes santos ou grandes pecadores, enquanto o outro usa essa mesma energia para combater. Eles têm a mesma personalidade. No entanto, usam a energia de maneira diferente. A diferença entre Hitler e Martin Luther King não é a personalidade, é como eles usaram a personalidade deles. Mas os dois são combativos. Agora um foi usado para matar pessoas, enquanto que o outro para proteger. Pode passar? Irmão, eu fiz um brinquedo para trabalhar as atitudes desse livro, você não precisa dele. Esse livro ele vem com uma trilha, é muito especial, é um material bem completo. Hoje no Brasil é o material mais completo, por quê? Eu tenho doutorado na área, eu tenho mestrado na área de aconselhamento bíblico, então eu percebi que os pais precisavam ser intencionais em trabalhar o coração, e agora eu trabalho ainda mais essa questão do comportamento. Mas essa trilha vai ajudar você a percorrer com a criança essa mudança bíblica. Não acho que uma área vai trabalhar hoje e nunca mais vai voltar nela. Não, é trabalho contínuo, é que nem grama, continua crescendo. Pecado é que nem barba. Tem que ser aparado, todo dia faz, porque é a nossa natureza, infelizmente. Porém, o segredo, irmãos, é perpetuar nessa continuidade de trabalhar o caráter do seu filho. Então, esse brinquedo, você preenche ele de acordo com a atitude que você escolheu. Ele está ali, ó. Ele é um brinquedo com mais de 200 peças, todas elas relacionadas a essas atitudes aqui. Então, não é um brinquedo que você vai achar em outro lugar, só nesse ministério, porque eu levei 1 ano para projetar ele. Você monta ele de acordo com a atitude que você escolheu. Digamos, escolheu ira, tem o desenho da ira, tem a definição e tem o verso bíblico. Preencheu, irmãos, comece a trabalhar com a sua criança. E aí, depois da ira, vem o autocontrole. Primeiro é o despojar, depois é o revestir. Então, é um brinquedo que não tem preço, tem valor eterno. Pode passar. Tem o do menino, né? Aí, você pode, se for menino, né? Pode ser menino ou menina, seu filho. Você vai comprar a placa de acordo, ou pode ser que tem os dois, né? Menino e menina. Então, você preenche de acordo, como eu falei, com a atitude que você escolheu. Pode passar. Quando eu comecei a fazer esses brinquedos, eu quis mais parar. Fiz o brinquedo da criação, ó. Tem vários brinquedos aí. Pode ir passando os brinquedos aí. Tem o da criação, tem o da estante bíblica, tem vários brinquedos. Por que fazer brinquedos? Porque o meu trabalho é apoiar famílias a ensinar a palavra de Deus em casa. Esse aqui, ó. Dá uma paradinha nesse aí. Esse é o alfabeto de versículos musicados. Embaixo de cada letra, irmãos, tem um versículo e você recebe as músicas para cantar esses versículos. Crianças de 0 a 8 anos aprendem na velocidade da luz. Aprende como uma esponjinha, só acompanhando, a neurociência revela. Ele sabe o que o pastor está pregando, o que a irmãzinha está fofocando, o que o outro está falando tudo ao mesmo tempo. Por quê? Aprende 4 a 5 idiomas ao mesmo tempo, de tão capaz que é. Agora os pais, quando não são sábios, não aproveitam para inculcar o máximo de versículos que pode, nessa faixa etária, de 0 a 8 anos. Quando a mente está só acoplando. Aquele versículo seguinte: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho dele não se desviará. Irmãos, eu creio que está se referindo ao ensino. A criança vai crescer, ela pode escolher não andar no ensino que ela já conhece. Agora ela jamais consegue arrancar do coração o que já foi plantado. Inculca, planta. A seu tempo pode dar frutos. Já ouvi vários testemunhos de pessoas que ouviram na infância e se converteram na faixa. Tem 9% das crianças que ouviram na infância que se converteram na vida adulta, 9% de porcentagem. Eu estou nessa faixa etária, de 9%. Eu me converti e ouvi mais cedo. Cheguei na igreja fora daquela janela dos 5 anos, cheguei aos 7, mas minha conversão se deu aos 17. Então eu faço parte desses 9%. Pode passar? Esse é o brinquedo dos aspectos
do fruto do Espírito, pode passar. Pode passando aí bem rápido para chegar lá no Davi Liz, na logo, para os irmãos poderem seguir essa loja. Então, essa loja tem um dos meus ministérios é produzir material, é um dos braços, que eu vou já falar do meu trabalho. Olha só, Davi Liz Brinquedos. Pensou em presentear uma criança? Vai para o Instagram, segue essa loja, Davi Liz existe, são reais. Eu tenho uma história com eles que eu posso contar em outro momento. Aí eles foram escolhidos para representar meninos e meninas que precisam de Cristo. Pode passar. O próximo é um vídeo, dá mais um clique aí, o próximo é um vídeo que vai ter o som, né? Dá um clique aí. No caso é o outro que vai ter o som. Lembra que esse aí não tem? Isso. Aí dá um clique aí dentro, por favor. Pode fechar aí para mim, passar para o próximo slide, por favor. Então, veja que são brinquedos de valores eternos. Pensou em presentear uma criança, porque não dá um brinquedo de valor eterno. Então, essa loja só tem brinquedos de valores eternos. Pode dar um clique aí. Deixe-me me apresentar rapidinho aqui. Primeiramente, bom dia. Eu comecei não dando bom dia, foi proposital para chamar a sua atenção para o que eu tinha para falar, mas eu sou a missionária de Zé Lourenço. Mas nem sempre foi assim. Eu sou essa menininha aqui do meio, eu sempre tenho o meu infravermelho, mas hoje eu esqueci. É de cropped aqui no meio, ó, já andava na moda, cabelo nas alturas, mas o coração distante de Deus. Essa pequena igreja interior da Paraíba, eu comecei a ouvir do Evangelho. Essa igreja tinha tendência legalista de super enfatizar 2 pontos do Evangelho, que era pecado e condenação. Esqueciam de enfatizar a graça que havia em Cristo. E eu lembro de receber Cristo pelo menos umas 3 vezes com medo de morrer para o inferno. Eu não entendia muito bem o que Cristo havia feito, mas uma coisa eu sabia, para o inferno eu não queria ir, não. Eu era inteligente o suficiente para saber que para o inferno eu não queria ir. Então, com 12 anos, eu estava nessa igreja e comecei a notar que havia um vazio muito grande no meu coração. E eu pensei, é porque eu não conheço nada desse mundo, eu vou a uma festa. Fui a essa festa, vi as pessoas dançando e eu pensei, bom, eu estou na igreja, eu não achei um propósito para a minha vida, mas as pessoas estão pior do que eu. Eu vou voltar e continuar na igreja, que por enquanto é o melhor que eu faço. Fiz 14 anos de idade, próximo slide. Eu, então, migrei da Paraíba para o Rio Grande do Norte. Eu sou paraibana de nascimento. Fui morar no Rio Grande do Norte em busca de trabalho. Esse fardo, esse vazio cresceu consideravelmente. Eu fiz 15 anos e era um fardo acordar cada manhã e não saber um propósito para a minha vida. Eu daria qualquer coisa para amanhecer, de ter por quem viver até por quem morrer. Eu não vivia, eu sobrevivia. Naquele ano eu decidi ler a Bíblia. Então, no desespero da minha alma, li por 3 vezes de Gênesis Apocalipse. Eu estava na igreja, mas eu era perdida. Tinha roupa de crente, falava como crente, mas o coração não era de crente, ia para o inferno do mesmo jeito. Graças a Deus que o Senhor me salvou. Com 2 anos mais tarde, 17 anos, foi quando o Senhor me fez entender a graça do seu evangelho. Tem mais detalhes que eu não vou poder contar agora por causa do tempo. Me converti. Quando eu me converti, estava terminando o ensino médio, comecei então a pregar o evangelho para os meus professores, colegas, nos hospitais. A igreja então não tardou em reconhecer em mim um chamado. Com 1 ano me enviou para a capital do estado. Fui para um acampamento de carnaval para ter um tempo com os irmãos e o preletor era um professor de seminário que estava desafiando os jovens a entregarem a vida a Cristo. E muitos irmãos chegaram para mim, irmã Gisele, nós não temos dúvidas que Deus tem isso para a sua vida. E aí, com 15 dias foi a minha aprovação para ir para o seminário. Pode passar? Então, assim que eu me converti, com 1 ano já estava no seminário, pode dar uns cliques bem seguidos aí, bem rápidos, uns 4 cliques aí. Então, meu chamado, eu fui para a capital do estado, pode dar cliques aí. Fiz 2 bacharéis de Educação Cristã e Missões, pode dar mais um clique. Depois vim para São Paulo fazer especialização no Ministério Infantil. Quando eu retornei, comecei mestrado em aconselhamento bíblico em Fortaleza, onde eu resido hoje. Aqui são 10 anos de estudos, vamos ver o que Deus tem feito através do meu trabalho. Pode passar? Meu ministério tem várias facetas, dá uns 3 cliques seguidos aí, por favor. Então, ele tem várias facetas, uma delas é evangelismo de crianças. Outra faceta é educar pais e professores. Eu também ensino mulheres, é outra faceta do meu trabalho. O Senhor tem me dado a graça de ensinar mulheres, apesar de jovem. Eu escrevo, eu também ensino, produzo materiais, eu também estudo.
Acabei de fazer uma pós-graduação em análise de comportamento humano. E minha área de estudos atuais, além de neurociência, também entender comportamento humano. Então, eu estudo muito essa área porque eu entendo que não é só trabalhar o coração com o evangelho. A gente sim precisa entender que as crianças são diferentes. E o que serve para uma pode não servir para outra. E a gente não pode mudar o que é bom naquela criança. E que só precisa ser administrado para poder ser melhor. Então, essa é a minha área de estudos atual. Pode passar? Aqui segue algumas fotos. Eu viajo o país todo, aqui em Salvador, treinando professores, evangelizando crianças. Pode ir dando cliques aí bem seguidos. Aqui em João Pessoa, ensinando mulheres. Eu viajo o país todo para poder desenvolver esse trabalho. Estava em Manaus, São Paulo, estou indo para São Paulo agora essa semana. Vou para o Acre em breve. Pode ir seguindo aí. Tem várias fotos, evangelismo de crianças. Pode ir bem rápido. Educação de pais e professores. Aqui segue mais algumas fotos. Estou montando esse curso, que é o curso para ajudar. Pode ir dando cliques bem rápidos aí seguidos. Esse é o curso para crianças, pais, professores e crianças. Como é que se muda biblicamente, pode ir seguindo. Então tem um curso muito importante para ser lançado em breve, que é esse curso da mudança de atitudes, pode passar. Mas antes de começar a trabalhar a mudança bíblica, a base, o processo, a didática, você precisa entender, pode passar. Personalidade. Tem muita gente errando aqui. As pessoas não são iguais. E quando você quer que o outro seja igual a você, é frustração, é ou não é? Primeiro ano de casado é sobrevivência no casamento. Por quê? Eu não entendo porque ele é diferente de mim. Porque ele não podia ser igual, não? Podia ser, né? Não podia ser, é diferente. E mesmo que seja igual, ainda vai haver problemas. Então, essa área que eu tenho estudado muito, acabei de lançar um curso e semana que vem eu vou mandar para a gráfica o meu próximo livro, que é o livro A Arte de Relacionar-se. É ou não é, irmãos, uma arte de se relacionar? É uma arte grande. Então, você precisa entender por que o outro é diferente de você. Tem casais com 30 anos de casado que agora estão entendendo por que o outro é diferente dele. Não entendia, só aceitava. É diferente de entender. Então, esse curso vai abrir seus olhos para poder entender esse assunto. Pode ir passando e lá para o último slide, por favor. Ou perto do último slide, talvez um pouco antes, para falar um pouco sobre o meu sustento. Eu gosto de ter o controle porque eu consigo dominar essa parte, né? É mais rápido. Volta aí um pouco, pode voltar aí essa parte, tá, tudo bem. Então, vários livros que eu escrevi, volta mais um, por favor. Vários livros que eu escrevi, irmãos, você vê que tem uma série aqui infantil, mas o meu primeiro livro escrito foi para mulheres, eu quero falar rapidinho dele, é o Florescendo em Meus Filhos da Dor, pode passar? Ele fala como glorificar a Deus em 50 tipos de dores. A dor de amar pessoas difíceis, o desprezo, a inveja dos relacionamentos, desejo de vingança, da aprovação, confiança quebrada, pode passar? Traição, injustiça, inimizade, fidelidade, inveja, falsidade. Aqui são só 12 dores. Tem mais 38 dores. É um livro muito especial, que tem sido um bálsamo em muitas feridas. Na igreja, como é que Deus usa? Ele vai usar a forja dessas dificuldades dos relacionamentos. E é um lembrete de que Deus é um Deus soberano que vai usar esses problemas. A família de Jacó não era perfeita. A Bíblia é cheia de pessoas imperfeitas. E Ele vai continuar usando pessoas imperfeitas na minha e na sua vida para poder nos forjar o crescimento. Pode passar? Então, tem uma série devocional, o de bebês é esse aqui, 0 a 1 ano, pode passar. O maternal, 2 a 4, continua pregando o evangelho e mudança bíblica, e esse é 5 a 12. Então, tem uma série de 0 a 12 anos aqui, para você poder trabalhar mudança bíblica em casa com o evangelho. Eu não trabalho adolescentes, não é minha praia. Volta aí, não sei porque que apareceu isso, pronto, esse aqui. O livro Arte de Relacionar-se, como eu falei, é o meu próximo lançamento. Fica de olho nele, ele está na pré-venda já. O que é pré-venda? Ele está por um valor bem abaixo antes de ele ser oficialmente lançado. Por quê? Porque eu não tenho recurso para lançar, então eu vou vendendo para poder pagar. Um livro com mais de 500 páginas que vai ajudar você a entender por que esse danado é diferente de você, essa criatura. Pois é, tem uma razão. Eu tento explicar isso para você de maneira mais bíblica possível, abrindo as escrituras e mostrando para você que a Bíblia fala que as pessoas não são iguais. Todo mundo sabe que Paulo é diferente de Jeremias, e tem uma razão para isso. E na época do Novo Testamento, era João que iria ser usado para preparar o caminho do Senhor. Não era Jeremias, não, era João Batista mesmo. Pode passar. Então, é uma série de livros, vai vir outros por aí sobre crianças, casais, pais. A ideia é fazer vários. Pode passar aí bem rápido, para chegar na parte do Cine Materiais, aqui eu produzo brinquedos, como vocês viram. Rapidinho aqui, como contribuir com o meu ministério? Orando. Orem por dependência do Senhor, por favor. Orem por dívidas. Isso aqui é feito por meio de dívidas. Eu vivo por fé. Todo mês é vivido pela fé. Vou vendendo bem pouquinho para poder pagar essas dívidas. Orem por disciplina, diligência e discernimento. Por favor, pode ir passando agora? Pode passar.
Pode passar. Ore por minha saúde, eu estou lutando com anemia, é algo que você pode orar também. Ore pelo meu sustento, por favor, pode passar. Hoje no Brasil, apenas algumas igrejas contribuem, apenas uma igreja no Norte ajuda com 250 em Manaus. No Nordeste, tem uma igreja no Ceará, onde eu resido, que me ajuda com 180. Uma igreja no Rio Grande do Norte que me ajuda com 200. Na Bahia, tem 4 igrejas que me ajudam com 150 e 200 cada. Fechamos o Nordeste, vamos para a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, apenas uma igreja em Goiânia me ajuda com 250. Fechamos a região Centro-Oeste, vamos para a região Sudeste. Apenas uma igreja me ajuda com 150 em São Paulo. E na nossa região Sul, apenas uma igreja em Porto Alegre me ajuda com 100. Todo esse é meu sustento, eu não consigo pagar nenhum aluguel. Todo mês, como eu falei, é vivido pela fé. Pode passar? Pode passando, aqui tem um grupo que você pode entrar. Ó, o meu contato, você pode pegar aqui, ó, um cartão. E eu vou encerrando por aqui. Mostra aí o slide da Davi Liz, ó, o Instagram, por favor. Lá no Instagram da Davi Liz tem também o meu pessoal. Você pode me seguir também, Gisele Lourenco. Mas tem tudo isso no cartão. Você pode pegar o cartão, levar para casa, tem tudo lá. Pode passar agora. Eu vou encerrando aqui com um vídeo que mostra algumas fotos do meu trabalho. Então essa é a história do que Deus pode fazer com a vida entregue a Ele. Não há limites quando nos colocamos em suas mãos. Se você conhecer um pouco da minha história, você vai dizer, Deus é grande mesmo. Eu venho de uma cidade que nem se acha no mapa, venho de uma família completamente desestruturada. É difícil até achar alguém com sanidade mental na minha família. Meu pai foi assassinado logo após a minha conversão. Mas o Senhor pega pessoas improváveis, coloca em posição de destaque, dá dons e talentos para poder ser útil na obra dele. Isso é milagre, é poder do Senhor. Glorifiquem a Ele por isso. Muito obrigada, irmãos, por dispor esse tempo. Obrigado, pastor, pela oportunidade.